Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Piquecoin. Eu aqui novamente, João Afonso. É uma alegria ter você aqui para mais um vídeo. E hoje, a pedido de uma de nossas seguidoras aqui, a Silmara, ela fez um pedido aqui, uma grande apoiadora do canal. Tá sempre aqui interagindo com a gente, junto com vários outros aí. Somos uma comunidade ainda pequena, porém de seguidores muito presentes, muito fiéis, que valorizam o conteúdo. E eu sou muito grato por isso, pessoal. Obrigado pela interação de cada um de vocês. E uma solicitação que ela fez aqui, né, uma sugestão, foi que seria possível falar um pouco sobre rotação de ativos na carteira, né? Sobre o famoso rebalanceamento de carteira. Quando comprar e quando vender, quando trocar um ativo por outro, né? Na hora de vender o Biticas, compramos o quê? O SDT, o SDC, PAXG, né, que é uma cripto atrelada a ouro, né? Algum stablecoin. Então, assim, primeiramente, o que eu digo é que não há resposta pronta para isso. Existem várias estratégias e várias formas de se formular uma estratégia, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos aqui para os slides, que hoje eu quero gravar bastante conteúdo. Quero aproveitar essa sexta-feira aqui, dia 6 de junho, para gravar 2 vídeos aí para vocês e já liberar os 2 na sequência, se possível. Então vamos lá, vem cá com o Piquecoin, seu canal cripto goiano, pé rachado, para a gente falar hoje sobre rebalanceamento de carteira. Como fazer uma estratégia inteligente, né, uma estratégia prática, que você não precise gastar horas, ficar olhando o gráfico todo dia loucamente para conseguir fazer um rebalanceamento inteligente da sua carteira e lucrar com as melhores oportunidades do mercado cripto. Então vamos lá, hoje eu estou sem café, hoje não tem bicada no café, a bicada vai na água mesmo. Já tomei café pra caramba hoje, vamos evitar taquicardia, né? E vamos falar hoje sobre como gerenciar riscos sem ter que virar um trader profissional, sem ter que estudar horas de trading. Como que eu posso fazer, João, um balanceamento de carteira, um rebalanceamento de uma forma prática, né? Que se adeque ali ao meu dia a dia, que eu não tenha que gastar várias horas. Vou falar aqui de alguns fundamentos, de algumas teorias práticas, né? Teoria tem que ser aplicada na prática, senão não vale para nada. E o objetivo aqui é mostrar uma estratégia prática para equilibrar carteiras entre ativos sólidos e oportunidades de mercado, né, de oportunidades de ganho no mercado. Então, novamente, não vou dizer para vocês aqui quais ativos comprar, não vou pegar pela mãozinha e falar que é esse o token ou é aquele o token, vou dar aqui estratégias que vocês, munidos dessas estratégias, podem criar a sua própria carteira, fazer o seu rebalanceamento e, novamente, essa é a minha forma de criar uma carteira e de fazer o rebalanceamento. Não significa que é a única, não significa que é a correta, até porque não existe correta. Existe o que funciona para você, o que funciona para mim. No meu caso mesmo, eu sou um tipo de investidor e trader, né, no mercado cripto mais conservador. Eu trabalho com ativos mais sólidos, fundamentos, buscando ganhos não tão grandes, porém ganhos constantes e focados em fundamentos e nos projetos, no que eles entregam, na usabilidade de cada projeto e não na especulação, não no token da vez que vai pegar o hype e que vai valorizar 1000x. Quem conhece Piquecoin já sabe. Então não é a única estratégia, porém é que eu vejo que faz sentido para mim e que talvez possa fazer para você também. E aqui seguindo a nossa filosofia Piquecoin, foco em fundamentos, usabilidade, não em especulação. Bitcoin é a âncora, né, não só no mercado cripto, mas hoje, para mim, né, eu considero o Bitcoin como a única. Eu sou maximalista no Bitcoin, eu não vejo nenhum outro ativo que tenha o valor do Bitcoin, justamente pelos seus fundamentos. Então, para mim, ele é a âncora dos meus investimentos no mercado. E as altcoins são um vento complementar, oportunidades que você pode surfar. Também você usa as altcoins para utilizar os seus investimentos, né, em blockchains que às vezes você não tem os mesmos recursos como na blockchain do Bitcoin. Né, na rede do Bitcoin, às vezes a gente não tem acesso a DeFi, transações mais baratas, né, e aí a gente pode utilizar outras altcoins, outras redes com essa finalidade. Deixa eu ver se está gravando aqui, beleza, se está tudo ok, vamos que vamos. Então, próximo slide, seguimos. Primeiro ponto, o que é o ponto principal da gente fazer transações, né? Não só no mercado cripto, mas acho que todo mundo que faz qualquer tipo de trading, seja um day trade, que é aquele trade diário, um swing trade, que é um trade que você faz geralmente entre semanas, um intervalo maior, né? Um position trade, que também é um intervalo ainda maior do que o swing trade, né? Geralmente a emoção é o grande problema. Porque você fica doido para lucrar, pegar as melhores oportunidades, você compra, você quer que sobe,
né? Então você toma decisões às vezes pautado na emoção e acaba perdendo dinheiro por causa de volatilidade excessiva. Então você gera perdas por FOMO, que é o Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, né? Ou pelo FUD, que é o Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, incerteza e dúvida, né? Então, por esses dois motivos aí, a gente acaba perdendo dinheiro no mercado cripto e em qualquer tipo de investimento, né? E aí uma possível solução para isso é o rebalanceamento sistemático, né? Um método que você vai seguir para poder fazer esse rebalanceamento de carteira, reduzindo sua exposição a risco e aproveitando as melhores oportunidades. Então, carteiras, isso aqui é um dado, né, uma estatística. Carteiras rebalanceadas têm 30% menos drawdown em bear markets. Então, em momentos que o mercado está frio, que o mercado está em queda, né, que está sangrando, a gente tem ali, em média, 30% menos perdas, né, do que uma carteira que não foi rebalanceada ao longo do tempo. E aí entramos na minha estratégia, né, que é uma estratégia que eu considero a base imbatível ali, né? Para mim faz sentido, galera. O que eu utilizo, né? 80% dos meus ativos são ativos de baixo risco. Estou falando baixo risco considerando o mercado cripto. Porque se a gente for falar de mercado tradicional, cripto já é alto risco, né? Então, para mim, que já sou tranquilo no mercado cripto, já sei surfar aqui, não tenho medo das oscilações do Bitcoin, né? Já, para mim, eu tenho foco no fundamento ali, sei que a base do Bitcoin está ali, e não me interessa se o Bitcoin hoje está valendo 100 mil, 60, 70, né? Para mim, é baixo risco falando de mercado cripto, né? Então, 80% dos meus ativos vão para ativos de baixo risco, sendo 50% no Bitcoin e 30% stablecoins, o USDC, o USDT, para que eu tenha uma liquidez para oportunidades. Então essas stablecoins aqui são para que em dados momentos eu possa comprar ativos quando tiverem boas oportunidades, momento em que o mercado está sangrando e um certo ativo está bem barato, seja Bitcoin, seja Ethereum, qualquer ativo que eu vejo que está num bom preço e eu queira entrar, né, eu queira comprar aquele ativo naquele momento subvalorizado para que eu possa vender ele valorizado depois, né? Então isso aqui eu estou colocando 80%, mas considerem que essa proporção pode vir de 80 a 40, né? De 40 a 80 na verdade, porque conforme eu compro alguma oportunidade, a minha reserva diminui. Se eu estou, por exemplo, com 30% em stablecoin, porém aparece uma oportunidade boa de compra e eu vou lá e invisto esses 30% ou 20% que seja em uma altcoin, eu posso ficar com uma proporção menor desse bloco aqui de ativos de baixo risco, porque eu fiz um certo investimento. Mas no mínimo 40% da minha carteira, a minha carteira de trade, galera, estou falando aqui da carteira de oportunidades de trade, não estou falando de hold, vamos falar de hold depois. No mínimo 40% da minha carteira tem que estar nesses ativos aqui, Bitcoin, stablecoins, essa é a minha estratégia, né? E 20% tem que estar em altcoins de utilidade comprovada, geralmente top 30 por market cap. Então eu vou lá no Coin Market Cap, né? E escolho as moedas ali que estão no top 30. Eu estou falando top 30 mínimo, mas eu mesmo, geralmente, as que estão no top 15, né? São as que eu utilizo. Por exemplo, já fiz trade com Ethereum, com Solana, com Chainlink. Gosto de Chainlink, acho assim uma empresa que tem ali os seus problemas, porém o token e a empresa, a infraestrutura é muito utilizada no mercado cripto. São várias funcionalidades de infraestrutura, como se fosse um AWS, uma Google Cloud do mercado cripto. Então esses outros 20%, né, que podem, dada a proporção, ser 60%, podem ser rebalanceados a 60%, né? Porque a gente falou, se essa parte aqui pode variar de 80 a 40, essa aqui pode variar de 20 a 60, de acordo com o momento de mercado e com as oportunidades que eu estou comprando, né? Basicamente, essa é a proporção que cada um desses blocos de ativo aqui podem tomar. E lembrando que aqui eu só compro altcoins de utilidade comprovada. Redes mais sólidas, consolidadas, né, redes que têm utilização, que têm um alto volume diário de transações. E um ponto aqui importante, que stablecoin não é uma posição passiva. Eu não gosto de ficar zerado em stablecoins, de forma alguma. Eu gosto de sempre ter uma reserva de stablecoins para poder comprar como capital de oportunidades. Então, um ponto que eu recomendo é, se eu tenho 30% ali de stablecoins,
Não compre, vamos supor que você está com 30% de stablecoins, Ethereum caiu muito e você quer comprar Ethereum. Não dê all-in no Ethereum comprando suas 30%, os seus 30%, né, do que você tem de stablecoins, do seu capital que está em stablecoins. Não compre os 30% de Ethereum, sempre deixe uma reserva, porque sempre pode aparecer uma outra oportunidade. E os grandes players nunca ficam sem reserva de oportunidade, capital de oportunidade. Então, stablecoin é para isso, principalmente para isso. E aí a gente utiliza algumas estratégias para poder fazer um balanceamento inteligente, sempre comparando entre pares, né? Eu não faço pelo menos uma comparação quando eu vou fazer um rebalanceamento entre três moedas. Eu faço de um par para outro. Então, por exemplo, eu posso fazer Ethereum BTC, né, comparando a valorização ou a desvalorização do Ethereum em relação ao Bitcoin, ou Solana USDC, Bitcoin USDC ou USDT, né? Eu tenho que fazer essa análise em pares. Então a estratégia que eu faço é, eu monitoro os pares, escolho um par da minha carteira para fazer esse rebalanceamento, e aí eu utilizo como indicador a média móvel dos 200 dias, né? A média móvel que vai me dar a média do valor de todo mundo que comprou nos últimos 200 dias, que ela sinaliza tendências de médio prazo. Né? Tem gente que opera, por exemplo, com média móvel de bem menos dias do que 200, porque são traders que buscam fazer negociações mais no curto prazo. Como eu sempre busco operar mais pensando no médio e longo prazo, eu utilizo a média móvel dos 200 dias. Daqui a pouco a gente vai lá no TradingView e eu vou mostrar para vocês alguns pares que a gente pode fazer essa análise, né? Um exemplo prático, se o Ethereum Bitcoin está abaixo, né, se eu estou olhando aqui a paridade Ethereum Bitcoin e eu percebo, né, que o Ethereum está abaixo da média de 200 dias, essa média móvel dos 200 dias, o Ethereum está desvalorizado em relação ao Bitcoin. Então é uma boa hora de eu converter parte do meu Bitcoin em Ethereum. Isso, pessoal, falando novamente, eu sempre saliento, o meu Bitcoin de trade, não meu Bitcoin de hold. Capital de hold é separado. Capital de hold, quem é holder igual eu separo o holding do lado, capital de trade, de swing trade, position trade de outro lado, né? Então aqui eu estou falando de capital de trade. O meu capital de hold, o Ethereum pode estar subdesvalorizado em relação ao Bitcoin 1.000.000% que eu não vou trocar meu Bitcoin por Ethereum, porque aquele capital é de hold e a aposentadoria é 5 anos para frente, no mínimo, né? Mas no meu capital de trade, eu consigo aqui nesses momentos de baixa, igual eu vou mostrar para vocês que a gente teve um momento de uma baixa muito grande do Ethereum em relação ao Bitcoin, que não havia há muitos anos, né? Era uma ótima oportunidade de compra, de se converter um pouquinho de Bitcoin em Ethereum. E aí, quando o Ethereum se recupera, eu converto o meu Ethereum em Bitcoin. Quando ele se valoriza em relação ao Bitcoin, eu comprei ele desvalorizado em relação ao Bitcoin, então comprei Ethereum mais barato, um volume maior por ter sido mais barato, e aí quando ele se valoriza, eu consigo trocar, eu faço a troca do meu Ethereum por Bitcoin, agora vendendo meu Ethereum por Bitcoin mais valorizado. Ou seja, eu estou agora comprando Bitcoin, mais Bitcoin do que eu gastei Bitcoin para comprar aquela mesma quantidade de Ethereum quando ele estava desvalorizado. Acho que a gente já pode dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, que aí eu demonstro para vocês alguns fatos aí, né? Ali por volta de janeiro, o Ethereum caiu 28% em relação ao Bitcoin, abaixo da média móvel dos 200 dias, né? E aí eu fiz essa ação de alocar parte do meu Bitcoin em Ethereum, do meu Bitcoin de trade. E logo ali por março, o Ethereum já havia se recuperado, mais recentemente recuperou novamente, né? E aí eu fiz a conversão de volta, Ethereum para o USDC, né? No caso aqui, eu converti para o USDC, mas poderia ter convertido para BTC novamente, né? E aí o resultado foi um ganho de 15% em BTC equivalente e uma liquidez renovada, porque eu peguei o USDC, renovei minha reserva de oportunidades, estou ali com a minha reserva de stablecoins, depois de ter feito essa troca inteligente aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nos gráficos agora, pessoal. Eu separei esse gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Aqui eu estou no gráfico diário, né? Vou colocar aqui a média móvel dos 200 dias. Para quem não sabe como pôr, deixa eu deletar aqui. A gente tem a opção, para quem não sabe, galera, como colocar aqui o indicador, né? Eu estou aqui no TradingView
Eu até já coloquei aqui um gráficozinho de ganho para simular isso aí, mas primeiro eu vou colocar aqui a média móvel. Vou vir aqui em indicadores, vou pôr a EMA. Aqui tem essa EMA aqui. E aí eu seleciono aqui nas configurações de... eu quero ver só a de 200 dias, que no caso é essa azulzinha aqui, né? Então vou aqui nas configurações do indicador, vou deixar só a azulzinha. Então aqui agora, por exemplo, está bem abaixo, né, da média móvel de 200 dias. Então isso aqui já indica um momento bom de compra, né? O Bitcoin está super valorizado em relação ao Ethereum, né? Deixa eu fechar esse anúncio aqui. Desde junho de 2024, né, que o Ethereum está abaixo da média móvel aqui, né, comparado o seu preço em relação ao Bitcoin. Porém, nesse momento aqui, ó, por volta de abril de 2025, ele chegou num preço, né, em relação ao Bitcoin, que não chegava praticamente, aqui eu estou olhando no gráfico diário, seria até melhor olhar no semanal. Mas desde dezembro de 2020 que não se via um Ethereum tão desvalorizado em relação ao Bitcoin. Então, para quem aproveitou essa oportunidade de compra aqui, né, vamos pegar essa aqui de abril, para quem converteu ali os seus Bitcoins em Ethereum por volta desse período aqui, vamos supor que a pessoa comprou aqui, né, por volta do dia 22 de abril de 2025. Né, e segurou ali até o dia 10 de maio, praticamente 2, 3 semanas aí, né? Teve uma valorização ali de 30% nesse período, né? Se a gente for pegar quem comprou aqui, e claro, como ninguém consegue adivinhar topo e fundo, né? Vamos supor que a pessoa nem vendeu nesse ponto aqui, né, que chegou até essa máxima, que seria 40%, que vendeu por aqui, já estava satisfeito com 30% do lucro, né? Então aqui a gente tem uma demonstração simples de como fazer essa comparação de um token que está desvalorizado em relação ao outro e fazer a venda, né, após uma valorização, né? Então isso aqui já demonstra muito bem. Aqui a gente poderia também olhar BTC, USDT, né? Vamos pegar aqui da Binance, mesma coisa aqui, né? A gente poderia olhar quem comprou aqui, ó, o Bitcoin desvalorizado em relação ao dólar, chegou ali a 76 mil em abril de 2025, agorinha, gente, dia desses, estava aqui abaixo da média de 200 dias, né? Então isso aqui já indica uma boa oportunidade de compra, né? Suponhamos que a pessoa comprou aqui, né? Não esperou bater no fundo, porque ninguém adivinha fundo, mas que comprou logo aqui, ó, quando rompeu para baixo a média de 200 dias e segurou, né, esse Bitcoin ali até os 95, que não é um preço novo, não foi uma máxima histórica. O Bitcoin já estava nos 95 dias para trás, né? Então aqui teve uma valorização de 16%. Quem segurou, por exemplo, até ali por volta do topo histórico anterior, que era ali os seus 107, 108 mil, valorização de 30% em comparação. Então tá aí uma estratégia simples de você ir olhando os pares e fazendo um rebalanceamento da sua carteira de forma estratégica, de forma inteligente, né? Sigamos aqui, né, com os nossos slides. Então, princípios básicos, pessoal. Primeiro, nunca zerar BTC ou stablecoins. Mínimo de 40% somados. Então, no mínimo, mas esse 40% aqui eu já não gosto, né? Para mim, uns 60% ali, 50% no máximo, para eu sempre ter reserva de Bitcoin e de stablecoins. Princípio 2. Altcoins são posições táticas. Liquide totalmente se perderem utilidade. No caso aqui, meme coins, né, para quem surfa esse hype de meme coins, para quem investe nesse tipo de altcoins, né? Eu liquido mesmo as posições que têm utilidade, geralmente eu liquido, né, com um certo tempo ali. Por exemplo, já liquidei totalmente Solana, já liquidei totalmente Ethereum, né? No momento não estou com Solana e Ethereum na carteira, só um pouquinho que eu guardo para fazer transações, né? E eu acho válido liquidar totalmente, né, fazer lucro ali. Ou se você estiver lucrando bem e ainda quiser segurar uma posição, faça realizações parciais de lucro, né? Não precisa vender tudo de uma vez. Porém, vá realizando lucro. Não fique segurando, esperando valorizar mais e mais e mais. Lucro bom é lucro no bolso. Eu sou holder, eu seguro Bitcoin. Porém, eu sou daqueles que acham que tem que realizar lucro sim. Não precisa ser no seu capital de holding, no seu capital de trade tem que realizar lucro, principalmente com altcoins, né?
E o terceiro princípio que eu sigo é fazer um rebalanceamento uma vez por semana. Separa um dia da semana, faz uma conferência dos pares, analisa um par em relação ao outro e aí você escolhe, né, quais pares que faz sentido você rebalancear naquela semana. Vai ter semana que não vai ter sentido rebalancear nada, segura, tá tranquilo, né, espera mais um pouquinho. E vai ter semanas que você vai encontrar pares que faz sentido sim você fazer um rebalanceamento. Essa é uma estratégia que os fundos de investimento fazem, claro que de uma forma muito mais complexa, com muito mais indicadores, muito mais avançada. Porém, para o investidor simples, o investidor médio ali igual eu, você, o investidor sardinha, isso aqui é uma estratégia que funciona muito bem, sem você ter que engolir milhares de livros, simplesmente pautado nessa estratégia, sem ter que ficar fazendo trades muito emocionais. Né, fez ali o seu rebalanceamento de carteira, espera mais um pouco, espera algumas semanas, dias e vai fazendo esse movimento. Conforme o mercado dança, você aproveita as oportunidades e surfa elas. E uma outra opção que eu utilizo aqui bastante é deixar o código trabalhar para você. Já falei algumas vezes aí no canal, temos muito conteúdo sobre pool de liquidez. Eu utilizo muito as pools de liquidez para poder fazer rebalanceamento de carteira. Dá uma olhada aí quem ainda não conferiu, temos algumas estratégias de pool de liquidez, seja full range, seja range apertado, seja range bem amplo, né? Se você não tem ideia do que seja pool de liquidez, pega lá do primeiro vídeo de pool de liquidez. E as pools de liquidez são uma boa estratégia para fazer um rebalanceamento automático de pares, porque a gente sabe, né, como a gente já falou várias vezes aí, que conforme um token se desvaloriza em relação ao outro numa pool de liquidez, você fica mais comprado no token que está sendo desvalorizado. E no que está sendo valorizado, você fica mais vendido. Você vende o token que está sendo valorizado até sair do range, né? Então a pool de liquidez ali de um range amplo, igual a estratégia que eu estou rodando agora, que é a do último vídeo, eu estou com range de 60 mil dólares até 130 mil dólares. Então em 60 mil dólares, se o Bitcoin cai para 60 mil dólares, eu vou ficar 100% em Bitcoin, vou trocar os meus dólares daquela pool todos por Bitcoin, vou coletar taxas, né, que é uma das vantagens que a gente tem aqui, taxas acumuladas por volume, e vou ter comprado Bitcoin mais barato. E da mesma forma, se o Bitcoin bate 130 mil dólares, eu vou vender, né, a pool vai vender automaticamente todos os meus Bitcoins por dólar e eu vou ficar 100% em dólar, vou ter vendido o meu Bitcoin valorizado conforme ele vai subindo, né, vai subindo ali. E ela faz esse rebalanceamento automático conforme o SDC valoriza ou o BTC valoriza. Ele vai fazendo esse rebalanceamento automático. E a vantagem é que gera yield, né, gera esses ganhos, né, da coleta das taxas e também o ajuste passivo, né, da minha carteira. Ela rebalanceia a minha carteira automaticamente. E uma outra opção de forma de rebalancear a sua carteira e também fazer trading, né, pegar as oportunidades de trading ali no mercado, é a utilização de bots de trading e rebalanceamento, que é um tema que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Acho um tema muito válido, principalmente utilizando a inteligência artificial, que não é de hoje, né? Hoje a gente tem muito acesso às inteligências artificiais, porém, o uso de inteligências artificiais no mercado, principalmente ali para estatística, para negociações automatizadas, é muito mais antigo do que o ChatGPT, do que a inteligência artificial que a gente utiliza hoje. Porém, hoje ela está mais avançada, mais precisa ainda, e um dos temas que eu vou trazer nos próximos vídeos aí é justamente a criação e o uso de bots de trading e rebalanceamento, para que a gente faça isso de forma automática, aplicando diferentes estratégias, validando as estratégias, e para que a gente possa ter mais tempo para curtir a vida, enquanto os nossos bots com IA, que são muito mais precisos, muito mais inteligentes do que a gente, fazem o trabalho duro e a gente pode ter mais tempo livre e melhores rendimentos, né? Acho que isso aí é bom para todo mundo. Então tá aí um tema que eu vou falar nos próximos vídeos. Se você tem interesse nesse tema, manda aí nos comentários, que vai ser uma alegria compartilhar isso aí com vocês. Então vamos beber mais uma água. Estamos aqui falando horrores. E agora, para fechar, vamos só falar da separação dos capitais, né? Dois chapéus, duas estratégias diferentes. Capital de holding, como eu falei, 50% da minha carteira. Eu divido 50% da minha carteira toda em capital de holding, né? Então, BTC é meu capital de holding. Em cold storage, ou seja, em armazenamento frio, em carteiras como essa aqui, né? Eu uso essa Trezor aqui, mais algumas.
e não utilizo esse capital para nada. Não vendo, não mexo, nem que a terra trema, vai ficar ali na minha carteirinha, né? Isso aqui é para longo prazo, 5 anos ou mais. Mais, na verdade, não penso em tocar nisso aqui tão cedo. E 50% do meu capital está em stablecoins e altcoins para rebalanceamento tático. E faltou aqui colocar Bitcoin também, né? Eu tenho Bitcoin no meu capital de trading também vendo Bitcoin, também faço trading com Bitcoin. Mas ele compõe a maior parte da minha carteira de trading junto com as stablecoins. Vocês lembram lá que eu tinha falado? Dessa minha carteira de trading aqui, do meu capital de trading, 80% em média está em stablecoin e Bitcoin e 20% em média em altcoins conforme as oportunidades surgem, né? Claro que esses 80-20 pode ser rebalanceado ali, chegando a 40%, né? Igual eu falei em Bitcoin stablecoins, que eu não gosto, prefiro ficar ali nos 50%, e o restante em altcoins conforme eu estou rebalanceando minha carteira, sempre deixando capital de oportunidade em stablecoins. Então é isso, galera. Muito obrigado se você chegou até aqui nesse vídeo. Te agradeço muito a sua participação. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Isso aí é a melhor forma de você retribuir o nosso trabalho com o conhecimento que eu estou aqui compartilhando, preparando para vocês com muito carinho. Agradeço muito a participação de cada um de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Aquele abraço, tamo junto!